Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se, porque a história irá começar. Os francos sicâmburos, de cuja linha feminina tinham surgido os merovingios, eram associados à Arcádia grega antes de migrar para as terras do Reno. Como já vimos, eles chamavam a si próprios de New Made, que seria a Nova Aliança, como os essênios de Quirã foram um dia conhecidos. Esse legado arcádio foi o responsável pelo misterioso monstro do mar, o Bisteia Neptunis, simbolicamente definido nos registros ancestrais merovingios. O senhor do mar relevante era o rei Palas, um deus da antiga Arcádia, cujo predecessor fora o Grande Oceano. Na verdade, o conceito remonta aos antigos reis da Mesopotâmia, que teriam nascido de Tiamat, a grande mãe das águas salgadas primordiais. Dizia-se que o monstro marinho imortal estava sempre encarnado em uma dinastia de antigos reis, cujo símbolo era um peixe. Esse se tornou um emblema dos reis merovingios, junto ao leão de Judá e à flor de lis, que foi introduzida no final do século V pelo rei Clovis para denotar a linhagem real da França. Além disso, o familiar trifólio judaico simbolizava a aliança da circuncisão. Tanto o leão como a flor de lis foram posteriormente incorporados às armas reais da Escócia. Nas histórias arturianas, a linhagem soberana de Davi era representada pelos reis pescadores da família do Graal, e a linhagem patriarcal era denotada pelo nome Anfortas, um título simbólico adaptado de in fortis, que seria em força no latim. Identificava-se com o nome hebraico Boaz, o bisavô de Davi, também significando em força, que é lembrado na moderna franco-maçonaria. O nome Boaz fora dado ao pilar esquerdo do templo do rei Salomão. Seus capitéis, bem como os capitéis do pilar direito, Jaquim, era decorados com romãs de bronze. Um símbolo de fertilidade masculina, como vemos no Cântico dos Cânticos. Não é por acaso que os famosos quadros de Botticelli, a Madonna de Romã e a Madonna do Magnificat, mostram o menino Jesus segurando uma romã aberta, madura. Na verdade, de 1483 a 1510, Botticelli, mais exatamente Sandro Filippetti, foi Nautonir, que seria o timoneiro do Prieuré Notre-Dame de Sion, uma sociedade esotérica com ligações com o Graal. Na tradição do Graal da época de Botticelli, o senhor marinho Arcádio Palas manifestava-se no rei Peles. Meu nome é Peles, rei da terra estrangeira e primo próximo de José de Arimateia. Sua filha, Elaine, era a portadora do Graal de la Corbenic, le Corps Benecon, que seria o abençoado em corpo, e a mãe de Galahad por Lancelot del Axe. Nas histórias tradicionais do Graal, há uma consistência de nomes de origem judaica ou aparentemente judaica, tais como Joseph, Lot, Elinant, Galahad, Bron, Urien, Hebron, Peles, Joseus, Jonas e Bam. Em quase todas as lendas, incluindo os relatos posteriores do século XV de Sir Thomas Mallory, ocorreram digressões acentuadas em relação aos reis pescadores. Além disso, há muitas referências a José de Arimateia, rei Davi e rei Salomão. Até o sacerdote Judas Macabeu, que morreu em 161 a.C., é mencionado. Com o passar dos anos, muitos acharam estranho que esse bem-nascido herói sacerdotal da Judéia seja tratado com tanta estima em uma história aparentemente cristã. Senhor cavaleiro, disse ele a Monsieur Gawain,
Rogo-vos que conquisteis este escudo. Do contrário, eu vos conquistarei, pois ele pertenceu ao melhor cavaleiro de sua fé e que foi sempre mais sábio. Quem, pois, foi ele? Perguntou-me esse Gawain. Judas Macabeu foi ele. E dizeis a verdade, disse Mesre. E qual é o vosso nome? Senhor, meu nome é Joseus. Eu sou da linha de José de Abarimaçã. O rei Péles é meu pai, que se encontra na floresta, e o rei pescador é o meu tio. É sabido que alguns dos cavaleiros atribuídos ao rei Arthur eram baseados em personagens reais, particularmente Lancelot, Bors e Linoel, ligados à ramificação del Aquis da família do Graal. E quanto aos outros? As indicações são de que muitos tinham origens reais, embora não necessariamente da era arturiana. Quando a maioria dos romances do Graal foi escrita, na Idade Média os judeus não eram muito amados na Europa. Dispersados da Palestina, muitos tinham se assentado em várias partes do Ocidente, mas sem terra para cultivar, eles recorriam ao comércio e a finanças. Tais práticas não eram bem recebidas pelos cristãos, por isso os empréstimos foram proibidos pela Igreja de Roma. Nessas circunstâncias, o rei Edward I mandou expulsar todos os judeus da Inglaterra em 1209, exceto os médicos qualificados. Nesse clima, é evidente que os escritores na Grã-Bretanha ou na Europa continental não achariam natural ou politicamente correto usar uma série de nomes que soassem judaicos para seus heróis, cavaleiros e reis locais. Os nomes, porém, persistem desde aqueles dos antigos protagonistas como Josefes até o posterior Galahad. Nas primeiras histórias do Graal, Galahad era identificado pelo nome hebraico de Gilead, ou o Gilead. O Gilead original era filho de Micael, o trineto de Nahor, irmão de Abraão, como visto em Crônicas. Gilead significa uma montanha de testemunho. A montanha é chamada Monte do Testemunho, como visto em Gênesis. Seguindo os passos de Bernardo de Clairvaux, o abade de Lincolnshire, que seria o Gilberto da Holanda, o Gilbert da Holanda, comparava o Galahad arturiano diretamente com a família de Jesus nos sermões dos cânticos cistercienses. Os escritores cristãos não teriam exaltado nomes de herança judaica às altas posições em um ambiente de heróis cavaleiros, a menos que seus nomes já fossem conhecidos e bem estabelecidos. Evidentemente, porém, os personagens tinham algum fundamento histórico, embora sua origem temporal tivesse sido forçosamente alinhada por causa dos romances. Desde 700 a.C., aproximadamente as tribos celtas, que seria Keltou, significando estranhos, da Europa Central foram se estabelecendo na Grã-Bretanha e durante a Idade do Ferro, sua cultura se desenvolveu a um estágio avançado, até eles controlarem toda a Baixa Grã-Bretanha. Na sucessão dos séculos, a eles se juntaram outras ondas de celtas europeus. Os últimos colonizadores foram os das tribos belgas, que penetraram a região sudeste. Os antigos habitantes se espalharam para o norte e oeste, estabelecendo lugares como Glastonbury, em Somerset, e Madame Castle, em Dorset. Quando os romanos chegaram nos últimos anos antes de Cristo, os celtas foram deslocados ainda mais para o oeste, apesar de sua longa resistência. Com líderes formidáveis como Cartaco e Boudica, os romanos chamavam os antigos bretões de Bretani, um nome derivado da língua Cymric, do antigo país de Gales, na qual toda a ilha dos celtas era chamada de Bretagne, que significava Terra da Aliança. Os romanos tiveram um sucesso considerável em sua conquista da Grã-Bretanha, mas nunca conseguiram derrotar os picos da Caledônia, no extremo norte, e por causa disso o imperador Adriano construiu uma grande muralha atravessando o país para separar as culturas. Uma maioria celta ao sul da muralha se adaptou ao modo romano de vida, mas seus inflamados primos do norte continuaram lutando, bem como os escoceses gaélicos da Irlanda do Norte. No país de Gales, os antigos governantes de Powys e Gwynedd descendiam de Avalarc, na linhagem de Bel Mawr,
que seria Bili o Grande, um soberano dos bretões no primeiro século a.C. Esse é um bom exemplo de personagem cuja origem temporal é frequentemente confusa por causa das fábulas que cresceram em torno dele. Seu neto era Arquidruida Bram, o abençoado, que seria o genro de José de Arimateia. Em virtude de sua associação histórica, Beli e Bram costumavam ser confundidos com os irmãos de período anterior, Belino e Breno, que seriam os filhos de Porrex, que disputaram o poder do norte da Grã-Bretanha por volta de 390 a.C. e eram considerados deuses na velha tradição céltica. Mais confusão em potencial advém do fato de Bram, o abençoado, ser frequentemente citado como o pai de Caractaco. Eles eram de fato contemporâneos no primeiro século depois de Cristo, mas o pai de Caractaco era Cymbeline de Camulod. A persistente anomalia tem gerado infinitas complicações em livros a respeito das linhagens na Idade das Trevas, mas a causa é facilmente explicada. O pai de Bram, descendente de Beli Mawr, era o rei Lir. Algumas gerações depois, porém, em uma sucessão vinda do rei Lúcio, os nomes se repetiram nos séculos 3 e 4, quando o chefe gaulês Lir Liediat era o pai de outro Bram, pai de Caradoc, uma variante do nome Carataco. Outra causa de confusão está no fato de que Bram, como arquidruida, era o pai patriarcal designado. Em termos simbólicos, portanto, Bram teria de fato sido pai de Caractaco, assim como Eliezer, Anás e Simão Zelote eram os pais espirituais de Jesus na Judéia. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós.